é diferente. Para aquilo ser mantido, ele tem que ser utilizado de forma viva e dinâmica. É importante que as crianças, que a juventude possa se empoderar disso, da importância disso, e com conhecimento, porque o sentido de valorização não se dá numa escrita de texto. A questão da tapioca, por exemplo, se fazer tapioca no café da manhã, é se fazer tapioca e dar para as crianças comer. Porque a tapioca, apesar de ser material, você poder pegar, as pessoas dizem assim, mas como que é imaterial? É a forma de fazer que é imaterial. A gastronomia é imaterial porque sua forma de fazer é imaterial. Sua forma de fazer é oral. Assim também como todo o saber do artesanato. E eu continuo a conversar aqui no estúdio com a arquiteta Regina Costa e Silva, ela que faz parte do quadro técnico da Selma. Regina, a gente viu aí na matéria uma discussão sobre patrimônio e me vem à cabeça o que costuma acontecer quando a determinada construtora derruba um casarão, derruba algum prédio que aos olhos da gente, olhos leigos, tem algum valor histórico, né? A construtora é satanizada. Muitas vezes com justa razão. Mas aí entra uma questão, e aí é uma pergunta que eu faço para você, que é a seguinte: em que medida a construtora merece ser satanizada ou o município no momento em que ele não tomba? Porque a empresa precisa rentabilizar aquele terreno que ela comprou, sem entrar no mérito aqui afetivo, do que seria legal, inclusive. Como é que você vê essa questão? Eu sei que não está na alçada da Selma, essa é Cultifor, mas eu queria uma opinião sua de arquiteta. Nós temos 3 esferas de tombamento, né? Municipal, estadual e federal. O anuário, inclusive, traz a relação completa dos 3 no Ceará. Do ponto de vista da demolição, e eu falo como analista de projeto e como profissional do controle urbano, a gente também, a gente só se rege por lei. Tá? Então, às vezes você tem áreas da cidade que tem interesse de tombamento, mas que aquele decreto, aquela poligonal ainda não está definida, o processo de tombamento não finalizou. Então, como controle urbano, a prefeitura, nesse caso, não pode impedir o proprietário de utilizar o que o plano diretor dispõe como ocupação. Se o plano diretor estabeleceu uma zona, um zoneamento e estipulou índices, o proprietário se acha no direito de usar o terreno como ele está proposto no plano diretor. Tá? Então, a gente já viu alguns casos em Fortaleza de prédios demolidos importantes, não é? O Castelo do Plástico. A Itapuca Vila, né? Ali na Guilherme Rocha. Exatamente. O Castelo do Plástico é o que a gente sente assim mais... Clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o Fórum Clóvis Bevilacqua, que foi demolido para dar lugar a um espaço zero. Não é? No entanto, ele tinha uma história da arquitetura moderna em Fortaleza, né? E poderia ter sido preservado. E, como não tinha o interesse de tombamento, o próprio governo do Estado, né, tombou. Eu defendo, né, que a gente tenha que preservar a memória. Um povo que não tem memória, ele não tem história, e ele não tem, digamos assim, interesse em manter aquela cidade como patrimônio seu pessoal. Né? E aí envolve várias outras questões, porque se ele não se interessa pelo que foi a evolução urbana, como é que ele vai cuidar do que está sendo feito agora, do que está sendo processado agora? Às vezes ele nem tem a dimensão do que é isso. Tá? A gente atende um requerente lá e diz, olha, você não pode construir além de 5 metros de altura ou 9 metros de altura, como é a Praia de Iracema. Ele não entende, tá? Porque ele não tem essa sensibilidade de entender o que é o ambiente da Praia de Iracema, daquelas ruas estreitas. Né? Ele tem a ideia de que uma quadra, 2 quadras depois tem um prédio de 72 metros de altura. É o mesmo que viaja acha lindo, né? Quando encontra na Europa uma cidade preservada. Aliás, Jericoacoara, fora da sua alçada totalmente, mas Jericoacoara tem umas edificações tão altas que causam uma tristeza quando a gente encontra, né? Que caracteriza, né? Já tem um tempo que não vou em Jericoacoara. Eu tenho 2 minutos apenas, queria que você respondesse aquela questão que eu deixei, que é a seguinte: em que medida essa lei de usurpação do solo, essa definição das zonas, no momento em que ela regulariza quem já... O rapaz da polpa de fruta, em que medida ela não legitima possíveis ocupações indevidas? Como é que a cidade está protegida desse impacto? Isso. Bom, na realidade, quando a gente estabeleceu novos perímetros de dinamismo na cidade,
identificaram-se as vocações, foi feito um estudo da evolução urbanística dos planos anteriores, reconhecendo que tinha uma época sido regularizado, né, se permitido e incentivado, e ao mesmo tempo tomando cuidado de que algumas atividades não possam impactar a vida, por exemplo, da vizinhança, das habitações. Você tem um índice, né? Do que pode e que não pode? Tem, por zona. Né? Por exemplo, nós temos o incentivo de ocupação nas vedas da aldeota. Por quê? Porque dados de infraestrutura, obras de mobilidade, digamos assim, o universo, o paraíso urbanístico que a gente tem seria na aldeota. Então, lá é permitido adensar, a cidade pode fazer mais negócios lá. Sim. Não é? Mas quando você chega em outras áreas que você tem negócios, mas que você tem algumas restrições, algumas até mesmo de ambiência, não é? Aí esses parâmetros são bem mais restritos, ou seja, não tem uma permissividade generalizada. Tá? E também a gente tem que entender que existem outros diplomas que regulam a vida nos bairros. Né? Nós temos legislação de poluição sonora, nós temos legislação de publicidade, nós temos a questão da vigilância sanitária. Tá? Então, isso você libera o funcionamento se aquela atividade, na sua origem, não impactar aquela vizinhança. Mas, por exemplo, um exemplo muito fácil de entender. Hoje, em determinadas ZEDs, quase todas, a gente vai poder instalar um restaurante até 500 metros quadrados e não sequer exigir estacionamento. Até 500 metros. Se eu for ter o mesmo 500 metros dentro da mesma categoria da lei, que é o serviço de alimentação e lazer, e instalar uma discoteca, aí eu já não posso. Tá, então isso está bem definido, né? Ano de eleição, ninguém aprova lei polêmica. Isso vai ficar para o ano que vem, imagina, está tramitando talvez na Câmara, né? Regina, muito obrigado por você ter vindo, pela atenção, desejo boa sorte lá na Selma. Tá, muito obrigada. Eu conversei com a arquiteta Regina Costa e Silva, coordenadora do Laboratório da Cidade na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Selma. O programa volta na próxima terça-feira, às 10 da noite, aqui na TV O Povo. Você vê a reprise no horário executivo, quarta, às 7 da manhã. Na quinta, a reprise às 11 da manhã. No domingo, você vê em horário alternativo, às 11 da noite. Na Mucuripe FM, na Rádio Povo CBN. Você ouve Vertical SA a qualquer momento, segunda a sexta, em 4 edições por dia. No Jornal Povo, você lê a coluna Vertical SA sempre aos domingos. Até a semana que vem. Tchau.